Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. E a gente vem aqui para mais um dia de estudos. Hoje eu trouxe a nossa meditação para a gente fazer a ativação do nosso circuito de emissão de informação telepática. Porém, para que a gente chegue lá, a gente precisa caminhar um pouquinho. Caminhar um pouquinho dentro de alguns conhecimentos importantes para que a gente não saia fazendo tudo à la louca. Então, dentro desse estudo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre os 4 elementos, qual a função deles no nosso campo eletromagnético, sobre a cor vermelha, sobre o nosso chakra básico e também a gente vai conhecer um pouquinho de uma faceta de uma tecnologia trazida para nos auxiliar aqui no nosso desenvolvimento telepático também. Então, vamos juntos nesses estudos e no final, na nossa meditação, que vai ser uma meditação bastante forte. Então, eu já adianto aqui para que tu pegue aí um fone de ouvido, se for possível, para que tu te encaminhe para um lugar onde tu não vai ser interrompido, porque a gente vai fazer um acesso bem profundo mesmo a energias superiores, tá? Então é importante que a gente esteja mais tranquilos e que a gente possa relaxar. Mas isso mais para o final desse estudo aqui. Então, o que eu montei hoje aqui é para a gente conversar um pouco sobre o estudo e a meditação, para que a gente então desenvolva a nossa emissão telepática. E o nosso estudo também, né, vai ser meditativo, então a gente vai falar ali um pouquinho de como a gente medita com a cor vermelha, que essa é a ideia de hoje. No estudo, no próximo estudo, a gente vai fazer o oposto. A gente vai fazer a emissão com a frequência azul, tá? Então, vamos de vermelha hoje. A cor vermelha, para a gente começar aqui a nossa conversa, ela é a primeira cor que tiramos do preto, que é a união de todas as cores. Então, o preto, ele tem nele todas as cores contidas. É por isso que a cor preta ela é uma absorçora. Ela faz uma absorção das informações. A gente pode ver isso na prática quando a gente coloca uma roupa escura, uma roupa preta, e vai para o sol, para aquele solaço, né? A gente está caminhando ali, está absorvendo tudo, está pegando fogo. Por quê? Porque a cor preta ela tem nela toda a informação. Ela tem todas as cores em uma só. Então, a partir da cor preta, a gente vai tirando da cartola ali outras cores, vai fabricando outras frequências. Então, é por esse motivo que a primeira cor que parte a partir da cor preta é a cor vermelha. Isso são estudos profundos, tá? Eu estou trazendo aqui para dentro do nosso curso a nível de conhecimento mesmo, porque a gente precisa de conhecimento também quando a gente está falando de comunicação telepática. A gente tem todo o campo do sentir, que é incrível, mas a gente também precisa conhecer para que a gente não se perca aí nesses caminhos do sentir, muitas vezes, tá? Que podem nos levar a movimentos um pouco desafiadores se a gente simplesmente pega e para fazer uma comunicação telepática, mas não tem conhecimento algum do que é um circuito energético, do que é um circuito eletromagnético, até mesmo do que a gente vai ver agora, que são os 4 elementos e por que eu estou trazendo eles para dentro do nosso curso de comunicação telepática. Para quem está chegando agora, eu sou Kael e Kael escreve muito quando está estudando ou quando vem uma informação para que a gente possa vir aqui estudar juntos. Então eu vou lá e escrevo tudo, porque às vezes eu não tenho como ligar uma câmera para vir aqui fazer o vídeo na hora. Então eu escrevo. A partir dessas escritas eu trago aqui para a gente poder ler junto, poder dissecar essas informações, tá bom? Então, os 4 elementos são expressões da consciência da Terra. Portanto, são consciências vivas. A gente não está acostumado a ver assim, né? A gente está acostumado a olhar
para o elemento fogo, que faz uma transformação, para o elemento ar, que conduz uma informação, né? Mas a gente não está acostumado a ver e observar, reconhecer, essa é a palavra, os elementos da Terra como consciências vivas. No meu ponto de visão, são fractais de consciência da Terra, os elementos. A Terra disponibiliza essas ferramentas conscienciais para que possamos expressar a nossa consciência em união e respeito à consciência dela. Então, a Terra, ela é uma consciência viva. O planeta Terra, ele tem uma consciência, e essa consciência, ela é tão viva quanto a nossa consciência. E a Terra, ela dispõe de 4 forças para nos auxiliar a estarmos aqui também fazendo os nossos aprendizados e aprimoramentos junto com ela. Essas 4 forças que a Terra tem, que são 4 forças básicas, é fogo, terra, água e ar, para que a gente possa acessar um 5º elemento, que nos acessa, mas precisamos estar sintonizados com os 4 elementos para que possamos sintonizar com esse 5º elemento que nos cria, que é o éter, que a gente vai conversar aqui. É a partir dessa disponibilidade e da nossa capacidade de conectar com essas consciências que nos possibilita equilibrar o quadrado estrutural, ou seja, os 4 elementos, que alcançamos o 5º elemento, que é o éter. Acabei de falar isso aí. A pré-cognição é loucurada, né? Que a gente vai acessando as informações lá na frente, falar tudo aqui, depois ler tudo de novo. Mas serve para reforçar um pouco das ideias dentro da nossa cabeça. Então, o primeiro elemento que entramos em contato, por entrarmos em contato com a energia telúrica, que é a energia da Terra, é o elemento terra. Após ele, o primeiro elemento que entramos em contato é o elemento fogo. Aqui a gente pode já desmembrar e dissecar essa informação de algumas maneiras. Uma delas, a energia telúrica, ao contrário do que muita gente fala por aí, não é uma energia ruim. Até porque não existe energia boa e energia ruim. Existe energia. Existe qualidade de energia. Existe campo vibracional, cada um com a sua qualidade. O que ocorre é que a energia telúrica é aquela energia que nos possibilita até mesmo estarmos ancorados aqui em planeta Terra. Estarmos nessa lei de gravidade, que os nossos pés não saem voando por aí. Essa força magnética da Terra, de nome telúrica. Essa energia, ela é uma energia consciencial viva do planeta. Ela não é algo negativo, ela é negativado. Ela é algo que nos possibilita o aterramento para que então nós nos conectamos com as energias superiores. É essa energia que nos possibilita a ampliação da nossa consciência a partir desse orbe aqui, a partir de toda a carga de informação que a Terra tem para nos disponibilizar. Essa informação parte lá do centro, lá do coração do planeta e vem em linhas energéticas que compõem a energia telúrica, que é a energia telúrica, e conecta ali nos nossos pés e vai subindo por todo o nosso circuito. Claro que a energia telúrica ela não pode subir, né, até a nossa cabeça, não é isso que eu estou querendo dizer, até porque ela tem que parar nos joelhos. Mas é a energia que nos possibilita a ativação dos nossos circuitos energéticos. Tá? Então, ela não é ruim. O que acontece é que a gente densifica o campo de algumas regiões, que a gente densifica o campo da nossa casa, porque a gente densifica o nosso campo e a gente densifica essa energia telúrica. Aí a gente suja a energia da Terra, né? Então, é uma responsabilidade aí. São os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, que compõem as faixas vibratórias do nosso campo eletromagnético. Se não fossem os 4 elementos, nós não teríamos um campo de informação ao redor do nosso corpo físico para nos proteger, para nos possibilitar a interação de campos, para possibilitar o envio e o recebimento de informação telepática
que é o nosso contexto aqui, né? Que está dentro do nosso contexto. Para a gente entender uma coisa bem importante de circuito energético, já que a gente está falando de emissão e de força, para poder ter força elétrica, magnética, para enviar uma informação, a gente precisa compreender que o nosso chakra básico, o nosso chakra raiz, naquele que está conectado à Terra, mais intensificamente falando, é esse chakra que precisa estar muito bem trabalhado para que então a gente possa acessar de fato a espiritualidade de luz. Até porque não se fala muito por aí, mas dentro dos meus estudos aqui, das terapêuticas, né, dos atendimentos, eu observo que o chakra básico está conectado ao nosso chakra frontal, obviamente, mas mais especificamente ao nosso lobo frontal. E é o lobo frontal, o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso aparato em aprimoramento, que é o ponto do nosso ponto de convergência, o ponto do nosso sistema nervoso central, do nosso encéfalo, que está nos possibilitando a ancoragem com a espiritualidade de luz, por ser aonde a ferramenta para que nós integremos ali o nosso circuito negativo e positivo, a nossa razão e a nossa emoção, para que a gente então desenvolva essas duas inteligências e expanda para uma terceira inteligência, que é a inteligência espiritual, que tem coerência, discernimento, clareza mental, né? Então, o básico, o nosso chakra básico, está conectado a esse ponto. Se o chakra básico está em equilíbrio, logo, córtex pré-frontal vai estar em equilíbrio também. Do contrário, a verdade também se faz. Quando o chakra básico está totalmente corrompido por raiva, medo, agressividade, vai responder aqui dessa forma. E aí a gente vê a nossa sociedade como está hoje, né? Hiper reativa. Por quê? Porque o chakra básico está totalmente desequilibrado. Então, falando de emissão de informação e falando de saúde integral, a gente precisa estar com esse chakra alinhado. A meditação de hoje, ela é voltada para esse chakra, tá? Por isso que a gente está falando dele aqui. Então, assim, o foco para a conexão espiritual é o chakra básico. A abertura do coronário é consequência da conexão primordial com a força divina universal, ancorada no chakra básico, no chakra raiz. Então, muitas vezes a gente quer abrir o cabeção, né? A gente quer conectar lá primeiramente com o perceptor holomental, que a gente já conversou aqui em outros estudos, vou deixar aqui no card, mas a ideia é a conexão com o básico. A gente conectando com o básico, com a nossa base estando estável, estabilizada, consequentemente, os demais centros se alinharão, se reorganizarão, abrirão e a conexão se fará, né? De forma íntegra. Equilibrando, voltando aqui os 4 elementos, foi só um parênteses do chakra básico, porque o chakra básico ele representa para nós essa força, e a gente vai estar falando dessa força aqui hoje, equilibrando os 4 elementos em nós, equilibramos o 5º elemento, o éter. Passamos a acessar frequências mais altas, mas primeiro precisamos conectar com a consciência dos 4 elementos. É por isso que estamos na Terra também, para que aprendamos a realizar essa alquimia elementar. O 5º elemento, ele vem de fora. Segundo os Vedas, nós nascemos do éter. Então, o éter é aquela respiração da fonte criadora que cria tudo, né? Tudo ali é criado através do éter. Então, nós somos criados também, nossa consciência ela é criada no éter. E aí, para a gente chegar no éter a partir dessa perspectiva terrícola, a gente tem que estar, pelo menos, sintonizados harmonicamente com os nossos 4 elementos,
para que eles tenham força de ativar a nossa capacidade de receber o quinto elemento, de sintonizar com esse quinto elemento que já somos. Sem o éter, não existiríamos, porque o éter é a respiração da fonte criadora, é o sopro divino da vida. Ele também vai equilibrar os nossos 4 elementos, mas para isso precisamos estar abertos para isso. E para nos abrirmos para o sopro divino, para estarmos em contato com o éter, precisamos sintonizar com os elementos que constituem os nossos corpos, que são os 4 elementos. Quando sintonizamos com os 4 elementos de forma profunda, estaremos sendo conduzidos pelo quinto elemento. Assim, o éter passará a ter capacidade de alinhar nossos elementos. Na verdade, ele é o grande criador dos demais elementos, porque sem o éter, nem mesmo a Terra existiria. Mas é preciso acessarmos a consciência dos 4 elementos para que de fato possamos ter discernimento para sermos conduzidos pelo éter. Eu trago a informação aqui de que os 4 elementos são consciências vivas, porque é ter a consciência da consciência desses 4 elementos que nos despertará o respeito por tudo isso que nos cria, que é a Terra, que empresta para nós essas informações, constitui um grande corpo para que a gente ancore e anexe a nossa consciência para os nossos aprendizados e aprimoramento. Então, enquanto a gente estiver vendo os 4 elementos só como 4 coisas, a gente não vai expandir de fato a nossa consciência como a gente tanto deseja. A gente vai apenas saber que existem 4 forças, mas entrar em contato com a consciência desses elementos é a grande chave. Falando mais especificamente do elemento fogo, dessa força de transformação, de emissão, ele é um elemento alquímico e, por assim ser, ele precisa estar a serviço dos demais elementos, da água, do ar e da terra, para que possa encontrar seu equilíbrio. O fogo, ele é aquele que faz a transmutação, a transformação. A depender de como estão as nossas emoções, por exemplo, esse fogo irá nos tornar clarividentes ou irá nos causar cegueira. Por quê? Aí entra todo o contexto de condução e indução telepática anexado aqui nessa fala. Se nós estamos com o nosso elemento fogo totalmente desarmônico, raiva, agressividade, ódio, reatividade, a gente vai estar no polo da indução. Logo, vai fazer uma comunicação telepática, tu vai estar transferindo tudo isso para a pessoa, consciente ou inconsciente, porque os campos estão interagindo em tempo integral. Se eu sinto raiva de alguém, se eu desejo o mal de alguém, se eu julgo alguém, isso tudo é emissão. A gente já viu isso, eu estou reforçando aqui. Vai emitir, vai chegar no campo do outro, vai. Não tem barreira para energia, não tem. Espírito atravessa a parede, não atravessa? Por quê? Porque é só energia. É o mesmo com a nossa informação telepática. Tendo a gente consciência disso ou não, e é importante que a gente passe a ter para sair da indução. Agora, assertividade, força de magnetização, tudo isso, calma, coerência na fala, é o elemento fogo harmônico. Logo, telepatia condutória, harmônica, né? Vai conduzir isso de forma harmônica para o campo do outro. Então, partindo daí, a gente já tem 2 exemplos aqui de equilíbrio e desequilíbrio do elemento fogo, da emissão, dentro, né, da emissão telepática. O fogo, ele transforma tudo o que os demais elementos sintetizam. Ele tem essa capacidade.
Se estamos com o elemento fogo equilibrado, acessamos com clareza as verdades universais. Se ele estiver com pouco combustível, ou seja, se os demais elementos estiverem enfraquecidos e o fogo, por ser transformador, não tiver força, vamos enfraquecendo o campo e não conseguimos sintonizar com o éter. Aí é aquele ponto que a gente está mal, não tem força para falar nada, não tem força para fazer nada, tá descontente com a vida, não tem, o fogo ele não tem a capacidade de fazer a transformação, porque, por exemplo, as nossas emoções podem estar apagando esse fogo, né? Um campo emocional que tem muita mágoa, muito ressentimento, não vai conseguir deixar com que o fogo transforme. E aí esse fogo vai desequilibrar e vai se apagando. A gente vê isso até no nosso fogo digestivo. A gente já conversou sobre alimento aqui, né? Sobre essa capacidade de digestão. Quando a gente não consegue digerir a quantidade de informação emocional que está no nosso campo, isso vai se manifestando lá no nosso estômago. A gente come alguma coisa e não digere aquilo ali. Por que a gente não digere? Porque a gente não está digerindo o nosso próprio campo emocional. Então isso também é um desequilíbrio de fogo. Se o fogo estiver muito aceso, como por exemplo uma panela sobre labaredas, vamos queimar o alimento, correto? O mesmo ocorre com o éter. Se estivermos muito estressados, irritados, com raiva, vibrando no ódio, estaremos queimando a capacidade de sintonizarmos com o elemento éter, porque os demais elementos estarão todos desalinhados. E o fogo vai fazer a alquimia de modo a queimar a nossa capacidade de sintonização etérea, vai danificar os carreadores de informação sutil que existem em nosso campo eletromagnético. Então, existem aí algumas maneiras da gente estar com o nosso fogo desequilibrado, e essas formas, elas vão impedir que a gente sintonize com o éter de fato. O éter nos cria? Sim. O éter está em nós? Está. Mas a gente precisa ativar. E a ativação vem do elemento fogo. Meditar com o elemento fogo irá ativar o nosso circuito desde os nossos chakras dos pés até o nosso chakra básico, para ativar a conexão com a terra, para ativar a nossa força. É isso que a gente vai fazer aqui hoje no final desse estudo. Então, falando, eu vou pegar uma água, um minuto, senão não vou conseguir fazer minha alquimia aqui. Então, falando de fogo, a gente já entra aqui na telepatia forte e na telepatia fraca, que são dois tipos de emissão, dois tipos de interação do campo telepático. Vamos lá, desenrolar esse negócio aqui. O que é a telepatia fraca? Não é uma telepatia que não funciona, não é isso. A telepatia fraca é aquela telepatia que precisa que os condutores e receptores, ou seja, que as pessoas estejam próximas para uma mensagem ser emitida e recebida. Esta forma de telepatia é alcançada geralmente quando estamos sintonizados com alguém que temos uma forte conexão, uma forte sintonia, e conforme desenvolvemos a relação mais próxima, dentro de uma mesma casa, a telepatia se estabelece. Então, a telepatia fraca é aquela forma de informar o outro campo e de receber a informação do campo do outro, estando dentro de um mesmo ambiente, estando dividindo a mesma casa, estando no mesmo local de evento, enfim, estando no mesmo local, né? As pessoas precisam estar fisicamente próximas. Enquanto eu trouxe um videozinho aqui para simbolizar ali, né, as duas meninas no mesmo ambiente, conversando telepaticamente, e a informação flui de um campo de uma para outra, e a outra recebe, emite, enfim. Enquanto a telepatia forte é aquela telepatia fraca que foi bem trabalhada.
onde aqueles emissores e receptores sintonizam e trabalham tanto o seu campo e suas capacidades de emissão e recepção, que as faixas do campo telepático se estendem a longas distâncias, conseguindo assim estarem em residências, bairros, cidades, estados, países e planetas distantes, que a comunicação ela irá ocorrer sem ruído. Então, conforme a gente for se trabalhando, olha a TT aí! Conforme a gente for se trabalhando, a gente vai expandindo as capacidades do nosso campo, a gente vai limpando as faixas vibratórias que nos compõem, a gente vai desbloqueando o filamento de conexão e o campo ele vai como um elástico assim expandindo, né? Então, isso vem através do nosso autotrabalho, da nossa autocura, e a gente vai conseguindo ter essa capacidade de ter um condutor longo, né? Filamento alongado de informação. Isso é telepatia forte. Aí aqui eu trouxe um outro exemplo, as duas moças, aí cada uma num lugar, né? Uma tá ali na praia, sei lá, enquanto a outra tá num friozão, e elas trocam informação através da telepatia forte, longas distâncias, filamentos conectivos bem ativos. Como desenvolver isso, Kael? Ativando o circuito dos 4 elementos e tendo o quarto elemento, o elemento fogo, na verdade, muito bem trabalhado e equilibrado para que se possa transferir uma informação em longas distâncias. Então, tem outra forma de ser telepata, coerente, consciente, com discernimento, ancorado à luz da fonte criadora, com a verdade do Criador, sem autotrabalho? Não. Não tem. Vocês me perguntam muito isso porque às vezes vocês querem algo rápido. Seja dentro das terapêuticas, seja num curso, numa conversa. Porque infelizmente a gente foi treinados ou destreinados e a gente só quer tudo aquilo que é fácil, aquilo que vem pronto. Basta ir no mercado. E aí a gente vê ali, tem uma moranga que tu pode comprar uma moranga inteira, com casca, né? Chega em casa, corta, tira a casca, aproveita de alguma maneira as sementes. Aí tu olha no outro lado, ali tem uma prateleira que tem um saquinho com um monte de moranguinha cortadinha em cubinho. E aí, a gente vai aonde buscar o alimento? No pacote ou na integridade dele? É isso. Desenvolver a telepatia é desenvolver a integridade. Eu estou falando da telepatia coerente. Ah, mas, Kael, os irmãos desconexos, eles são telepatas e eles conseguem enviar e receber as nossas informações e eles não são coerentes. De fato, a telepatia, ela é um veículo de informação, assim como a nossa fala física aqui, aparelho fonador funcionando bem na fisicalidade, a gente expressa a fala, não é? Aí, conforme está a nossa consciência, a gente vai expressar com coerência ou não. Ou a gente vai xingar o outro ou a gente vai ser acolhedor. É a mesma coisa. Uma é uma condução de informação, o outro é uma indução. Um desenvolveu bem ali as suas capacidades conscienciais para ser amoroso, fraterno, enquanto o outro não. É luz e sombra. Aí a gente tem que escolher para que lado a gente quer levar a nossa consciência. Então, como ativar a emissão de informação? Aí eu trouxe algumas coisas aqui para a gente fazer algumas relações e ir abrindo o nosso circuito, né? Porque fazer associação também é ampliação de consciência, ler, tentar desenvolver ali uma interpretação de um texto muito desafiador, uma parábola, por exemplo, né? Jesus trouxe muitas informações que foram dispostas em parábolas. Por que será? Pensemos em uma rede telefônica. Nos primeiros anos, onde a telefonia foi instalada, era toda via de cabo, né? Era toda feita de cabo, por cabos, né?
Tinha aqueles telefones lá, minha avó tinha uns telefonezão, que era um negócio de ferro. Aí tu tinha que enfiar o dedo num circuito ali e rodar até bater numa outra informação. E aí tu ia botando o número e aí tinha um negócio que era aqui e outro que era aqui. Não era assim os telefones? Na minha avó era, pelo menos. Posteriormente, conforme a tecnologia foi sendo aprimorada, pôde-se desenvolver a comunicação sem fio. A gente tem telefone, né, celular, aquele tijolão primeiro, e hoje está bem aprimoradinho aí, né? Está mais aprimorado do que a gente imagina, na verdade. Porque se reconheceu melhor a transferência de informação através do campo eletromagnético. Da mesma forma, ocorre com o campo telepático. Conforme formos né, trabalhando nossos filamentos mais brutos, nesse caso, nossas emoções, os filamentos mais sutis serão ativados e informação chegará de forma mental, clara. É porque a gente vai estar ali aprimorando, atualizando o nosso sistema. Não precisaremos mais do WhatsApp, teremos os nossos próprios condutores mentais ativos e limpos. Então, toda a tecnologia que a gente está vendo aqui, essa tecnologia que está nos permitindo essa conversação, tudo isso foi tirado de algum lugar. E esse lugar é a nossa própria consciência. Por isso que a equipe espiritual aqui, que trabalha comigo, que ancora os trabalhos comigo, que eu me conecto com eles, que coordenam os meus trabalhos, que estão aqui conosco nesse curso, trazem a informação de que precisamos nos aprimorar bioeletromagneticamente falando, para que a gente não fique refém da facilidade de, ao invés de comprar uma moranga, comprar um pacotinho com um monte de moranguinho cortado em cubinhos. Ou seja, que a gente não fique reféns de um microchip implantado na nossa cabeça para transferência de informação, mas que a gente possa aprimorar o que a gente já tem em nós, os nossos próprios bits de informação consciencial. E assim a gente consegue ser um ser integral, ter uma consciência telepática desenvolvida de forma harmônica, condutora, porque foi ali trabalhado todo um campo disfuncional que temos, que precisa de aprimoramento. Por isso, a limpeza emocional, o aprimoramento consciencial é fundamental. Precisamos equilibrar nossas duas forças, nossas luzes e nossas sombras, e sermos um ponto que as conectam para que estas possam se expressar. Se estamos desequilibrados, somos um ponto bloqueado. A gente pode imaginar assim, vou pegar uns cristais aqui para exemplificar. Digamos que nós somos esse microfone aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar. Esse microfone, tá? Aqui está a nossa luz. E aqui está a nossa sombra. Aqui está a nossa sombra. Luz e sombra, tá? Ui! Vamos organizar o negócio direito, né? Tá aqui. Se nós estamos nos trabalhando, burilando o nosso campo, a gente vai estar límpidos, logo a luz vai transladar para a sombra e a gente vai equilibrar o nosso circuito e a sombra vai se conectar com a luz porque a gente está abertos à nossa autocura. Agora, se a gente está bloqueado, não vai transladar a informação de um lado para o outro, não vai estar bloqueado. Então não tem luz que vai ir para a sombra para iluminar o pacote de informação e não tem sombra que vai ativar informação para dizer, tô precisando de luz, olha para mim, tô um pacote de emoção aqui que precisa ser trabalhado, né? Não vai ter. E o que possibilita ter isso é a nossa capacidade de reconhecer que temos falhas, reconhecer que somos seres humanos em aprimoramento, reconhecer que estamos em planeta Terra para nos aprimorarmos. Só essa consciência já abre a nossa capacidade
de transladar luz para sombra, sombra para ativar luz. E assim a gente vai trabalhando, burilando o nosso campo. Então a luz não passa para o... Tá, isso aqui já expliquei, nem vou ler, senão vai enrolar tudo aqui. Vai criar um emaranhado de informação ao invés de ser fluido. Se estamos no nosso eixo equilibrados, se não bloqueamos o fluxo da nossa existência, deixaremos a ponte, ou seja, o nosso canal, aberto para que as informações possam ocorrer. Esse é o princípio do campo telepático. Vocês lembram, no nosso estudo de percepção, de perceptor holomental, aonde eu falei que o perceptor ele é um conector sutil, amplo, que vai fazer a ativação do nosso corpo caloso? Não viu essa aula? Volta ali na playlist e assiste. Por quê? Porque o corpo caloso ele vai ser a ponte. E para que o corpo caloso ele seja a ponte, a gente tem que estar buscando ser alguém melhor. E veja como é importante a gente ter a neurociência como aliada no nosso processo de autoconhecimento. Porque reconhecendo as capacidades estruturais do nosso encéfalo, nós vamos conseguir compreender qual a função de toda essa mecânica de estarmos aqui na Terra hoje com esses aparelhos que muitos de nós acham que são limitadores, mas no meu ponto de vista são aprimoradores. Aprimoradores de consciência. Então, a internet é o fluxo tridimensional da noosfera, uma forma de prototelepatia. Quando a noosfera estiver completamente ativada, a espécie humana irá experimentar a telepatia como uma norma coletiva. Isso está no livro Sincronicamente, do mesmo livro do estudo do perceptor holomental. E assim, o que é a noosfera? A noosfera é uma psicosfera límpida. É a mente do planeta, a mente superior do planeta. A gente não pegou o mental e dividiu em vários fragmentos para poder ficar didático, a gente poder trabalhá-lo, enfim. É a mesma coisa. Hoje a gente tem a nossa psicosfera planetária, que infelizmente está bastante densificada, porque nós estamos com os nossos pensamentos densificados, socialmente falando, e a gente envia essa informação para a nossa psicosfera e cria a mente do planeta dessa forma, densa, né? A noosfera, ela vai estar recobrindo a psicosfera, didaticamente falando, tá? E essa noosfera, ela é o mental superior, aquele mental que já não está com tanta craca de energia, que já desativou ali um monte de padrão de comportamento, já transformou, já conduziu informação para dentro do pacote emocional e a mente então está ampliada. Tem uma capacidade de receber, e de enviar informação aos demais planetas de forma mais limpa, né? Tá interagindo com os irmãos ali do sistema solar de forma mais coesa, coerente. A gente está falando de consciência planetária. A nossa consciência, ela é micro dentro de um grande macro, que é a nossa Terra. Se a nossa mente está limpa e se a gente está buscando trabalhar, a gente está buscando melhorar, a gente vai carregar essa informação para a mente do planeta. Logo, a gente vai estar criando uma esfera mais harmônica. E isso é a noosfera. Quem traz esses conhecimentos a partir do portal siriano são os irmãos maias galácticos. Eu gosto muito desse estudo, eu acho que é uma ferramenta que nos foi deixada para a gente ir resgatando mesmo os nossos códigos telepáticos, por isso que eu associo aqui dentro do nosso estudo. E falando disso, falando nesse sentido, né, eu trago aqui uma outra informação que soma com o perceptor holomental da aula que nós fizemos, que é o telectonon e os plasmas radiais.
e explico. O que é o Telectonon? O Telectonon é uma tecnologia que permite um aprofundamento nos 16 cubos da criação, ou 16 corpos que sustentam a nossa consciência. Nós não temos 7 corpos, nós temos 16. A gente pode estudar melhor isso mais para frente, mas já fiquem com essa informação reverberando por aí. Através de um misterioso e profético sistema chamado Telectonon, o tubo por onde fala o espírito, os maias galácticos definiram sistemas tecnológicos de cultivo imediato da mente radial, passível de interconexão através do tempo, permitindo assim a abertura do campo telepático. Vamos mais. O propósito do Telectonon é corrigir o poder do tempo irregular. O que é o tempo irregular? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 365 dias, 12 horas AM, 12 horas PM. Um tempo mecânico. Isso é um tempo irregular. E restaurar o poder do verdadeiro tempo natural. O que é o tempo natural? Passado, presente e futuro estão interagindo agora. Uma vez que a telepatia é uma função do tempo natural, por isso que a gente recebe informação de quem está no passado e de quem está no presente, jogar o Telectonon, que é um tabuleiro que foi criado pelos maias, eu vou colocar esse tabuleiro aqui para que vocês possam vê-lo direitinho e compreender do que eu estou falando, tá? É um tabuleiro, né? Onde que eu estou aqui que eu me perdi? Uma vez que a telepatia é uma função do tempo natural, jogar o Telectonon é redescobrir a tecnologia da telepatia. Por quê? Porque tem toda uma função ali que envolve o Telectonon, que tu precisa estar conectado. Tu precisa estar com a tua mente ativa. Então, ele é um jogo que vai te ajudar nesse aprimoramento, porque tu vai te sintonizando com as verdades universais através dele, tá? É algo bem completo e é algo que dentro desse curso aqui não dá pra gente fazer. Mas, despertou tua curiosidade? Vai atrás do Telectonon. Vai atrás da lei do tempo, da lei natural, da sintonização 1328. Vai atrás disso, porque daí isso vai te ajudar a expandir ainda mais o teu campo e a ter mais coerência universal. Corrigindo o tempo distorcido, ampliaremos nossas capacidades conscienciais e resgataremos o código telepático. Então vejam, tem muitas maneiras da gente estar desenvolvendo o nosso campo telepático. Existem muitas formas de nós estarmos fazendo um mesmo caminho para chegar em um mesmo objetivo, que é a funcionalidade coerente da telepatia. O Telectonon é né? Dentro de todo esse contexto do perceptor holomental que já estudamos, do sincronotron, né? Dessa grande noosfera aí. E aí, falando agora do que é plasmas radiais e por que eu estou trazendo isso? Porque a meditação de hoje ela vai ser com um plasma radial específico que vai nos ajudar com a nossa sintonização maior com o nosso chakra básico. E é por isso que eu estou trazendo tudo isso aqui, porque eu pratico essa meditação aqui, porque ela me ajuda a ativar o meu circuito e me ajudou muito no início, onde eu estava muito dentro desses estudos aqui dos maias galácticos, e me abriu muito a consciência desse chakra para que eu estivesse mais equilibrada, mais ancorada à espiritualidade de luz, logo mais interativa dentro do campo telepático. Então, eu trago tudo aquilo que eu já experienciei e vivenciei, porque senão seria muito incoerente da minha parte e hipocrisia, né? Então, os plasmas radiais são os blocos primários da criação. Lá na criação,
foi criado plasmas de informação que constituem um campo. Qual campo? O campo telepático, o nosso campo, o campo da Terra, todo o campo. São esses os plasmas radiais. Cada dia da semana, do sincronário das 13 luas, que é esse grande sincronizador de tempo, que é esse que a gente transcende o que é o tempo irregular, é representado por um plasma radial, que também está relacionado a um chakra específico. A gente não vê isso no calendário gregoriano, porque o calendário gregoriano ele foi uma implantação irregular. Eu falo isso nesse livro aqui, Nave da Oitava. Se tu quer entender melhor o que eu estou falando, vem com esse livro aqui, o link está aqui na descrição desse vídeo, tá também na descrição do canal, tá? São 2 livros, esse aqui é o volume 1. Esse sistema ele foi implantado justamente para que a gente desconectasse os nossos campos da luz da fonte criadora. Então, a gente tem que fazer todo um corre aí para a gente desintonizar desse tempo irregular, dessa irregularidade, para nos sintonizarmos o tempo natural, que é o tempo cósmico universal. Os 3 primeiros plasmas, tá, radiais, que a gente pode colocar como 3 primeiros chakras, eles sintonizam o quantum sensorial, ou seja, eles ativam o pacote de informação dos nossos 3 primeiros chakras. E aí nos faz ter ali as sensações, o sentir. Os 3 últimos plasmas, acima aqui, né, laríngeo, frontal e coronário, ativam o quantum telepático. Veja, para ativar o quantum telepático, a gente tem que estar com o quantum sensorial ativo, ou seja, para ativar os chakras superiores, os chakras inferiores precisam estar sendo trabalhados, precisam estar limpos, porque daí vem a coerência do circuito eletromagnético ativado. Quem faz essa ligação e essa transformação e essa reciclagem de energia? O 4º plasma, que liga os 3 primeiros, o nosso coração, o nosso cardiorrespiratório, o nosso chakra cardíaco. Então, assim, o 4º plasma, ele vai ligar os outros circuitos. Ele é um plasma catalisador que transforma o quantum sensorial em quantum telepático. Entende? É uma transformação de energia. E a gente precisa estar nessa sinergia para que a gente possa estar ativo telepaticamente. Não é só frontal, como muita gente está ensinando por aí, gente. Não é só pineal. Não é só escrever num papel e jogar na tela mental para transferir para tu e tu para minha. Isso daí, eu diria que é até uma magia negra, no sentido de pegar a informação de fato e ao invés de transformar essa informação em algo que vai te trazer luz de consciência, tu simplifica a ponto de enviar uma informaçãozinha. O quantum sensorial, os 3 chakras inferiores, diz respeito à percepção através dos órgãos dos sentidos, enquanto o quantum telepático, 3 chakras superiores, diz respeito à capacidade do ser humano de receber e transmitir informação e conhecimento mental, independente do uso dos órgãos dos sentidos. Conseguimos? Conseguimos. Só com esses? Obviamente. Mas, para que a qualidade de informação desses aqui esteja coerente, os de baixo precisam estar harmônicos. Senão a gente cria um campo telepático disfuncional e aí vem a telepatia indutória. Essa informação reforça a ideia de que o chakra básico, por ser a nossa base, precisa estar bem estruturado e fortalecido para sustentar uma conversação telepática harmônica. Por isso a nossa meditação vai ser nele hoje. Ele é a base.
Ele é a chave de tudo. A cor vermelha, dentro desse sistema, tem o poder de iniciação, tá? Qual a frequência da cor vermelha? Força. Sim, força, coerência, discernimento e também de iniciar, ou seja, de enviar, né? O iniciador é a cor vermelha. É a força primordial, é a cor da força primordial. E tem uma frase de afirmação para essa cor dentro dos conhecimentos dos maias, que é: o conhecimento inicia a visão. Então, se aí a gente pode trazer essa informação para dentro de nós mesmos. É fazer uma analogia com o autoconhecimento. Se nós nos autoconhecermos, nós vamos ampliar a nossa visão de nós mesmos. Ampliando a visão de nós mesmos, a gente vai conseguir observar para onde a luz tem que transladar para a nossa sombra, para iluminar, e qual sombra tem que vir a luz para iluminar, e assim a gente vai aprimorando o nosso campo. Então, o conhecimento, ele inicia a visão. E aí, o plasma, que a gente vai estar meditando sobre ele, com a força dele hoje, com essa força primordial de iniciação, de criação, é a meditação com o plasma Celi. E eu vou falar um pouquinho dele aqui para que vocês entendam o que está sendo sintonizado no campo de vocês, para que eu não quero esse negócio aí no meu campo, então eu estou fechando essa meditação e não vou fazer. Ou não, eu quero esse negócio aí porque eu quero realmente aprimorar minhas forças. Então, o plasma Celi, ele é o chakra, ele é o plasma vinculado, conectado ao chakra raiz, ao chakra base. Ele fica entre as pernas, né? O nosso chakra base, na base do abdômen, ali no nosso cóccix, abaixo, para baixo, voltado para baixo. Um vórtice de energia voltado para baixo, né? Um cone. A informação ou a afirmação desse plasma é: minha mãe é a esfera absoluta. Eu vejo a luz. Aí tem muita informação que a gente pode tirar dessa frase. O que eu vejo disso é que o chakra básico, como ele é um cone que está com a sua abertura, com a sua boca voltada para a Terra, a minha mãe, Terra, é a esfera absoluta. Eu vejo a luz. Quando o chakra básico está sintonizado à Terra de forma harmônica, enxerga-se a luz. Por quê? Porque há conexão divina universal nessa sintonização do nosso chakra básico com a frequência consciencial da Terra. Logo, eu vejo a luz. Por quê? Porque abre todo o meu circuito. Essa é a minha interpretação. Tá? Então, assim, esse plasma ele tem um poder de trazer força, de produzir luz e de deixar fluir, né? A gente pode também perceber que se o nosso chakra básico está corrompido, a gente não flui, a gente tem medo de se expressar, então não se expressa, não flui. Quando está harmônico, flui. E essa fluidez energética é que vai fazer a condução, que vai ter um impulso, que vai ter força, que vai ter emissão de informação telepática. Então, eu trouxe aqui que hoje nós faríamos a meditação do plasma Celi, que é conectado ao chakra raiz. Essa meditação ela servirá para fortalecer o nosso chakra e para abrir os canais. Essa meditação não é para cura emocional, não é uma terapia, tá, gente? Não substitui nenhuma forma de terapia, nenhuma. É só uma meditação para abertura e fortalecimento, para curar trauma, para curar medo, para curar pacote de informação. É terapia. Vem de terapia, tá? Vem de terapia. Então, para transformar as emoções, o processo é mais profundo, né? Essa meditação é para fortalecer
e se sentir de realizar mais vezes, por exemplo, meditar durante 21 dias, assim faça. Porque uma meditação ela não vai ser o suficiente para te trazer fortalecimento. Então, vem aqui nesse vídeo, vai lá até o fim e coloca, se tu assim sentir de fortalecer o teu chakra a partir dessa meditação, se tu gostar dessa meditação que a gente vai fazer aqui, faz ela por 21 dias, né? Te dá o benefício da dúvida. E assim, verifica como fica o teu circuito. Verifica se fortalece. Verifica se abre memória de informação, de trauma mesmo. Porque a meditação ela também tem essa função de nos conduzir para que assim a gente abra a nossa consciência e consiga ver onde tem sombra para fazer luz lá, né? Onde tem trauma para poder transformar. E às vezes a gente vai precisar de ajuda, então pede ajuda. Inclusive, se tu precisa de algumas ajudas com processos terapêuticos, eu me coloco aqui à disposição. Assim a gente vai limpando junto o nosso circuito, vai estudando junto, vai aprimorando, vai ampliando a nossa rede telepática de forma harmônica. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? E eu trouxe aqui esse plasma Celi. Vou deixar ele aí para vocês darem uma olhada. E essa frequência plasmática vai estar atuando hoje em nossos chakras básicos. A partir de agora, a partir da sintonização com a nossa meditação. E para isso, eu quero trazer para vocês que eu vou estar aqui entrando em uma frequência de elevação diferente, numa onda de informação diferente, para me conectar a vocês, tá? Para sintonizar o meu campo ao campo de vocês, para que a gente possa, dessa forma, adentrar uma esfera mais luminosa e assim a gente consiga fazer a nossa meditação de uma forma bem integrados à luz da fonte criadora, tá? Integrados mesmo nesse grande campo que nos sustenta, que nos compõe. E por isso eu vou deixar aqui para vocês na tela essa vibração desse plasma para estar interagindo aí com o teu campo também. Enquanto isso eu vou estar aqui fazendo com vocês uma meditação ativa, porque eu vou estar conduzindo vocês a entrar em um estado de relaxamento profundo e de sintonização com essa frequência, tá? Através aqui de uma condução, de uma fala que eu canalizei para a gente fazer esse nosso processo meditativo e aprimorar as nossas forças. Então agora, nesse momento, eu te convido a ficar bem relaxado, tá? A realmente liberar toda aquela preocupação que tende a encher o nosso campo mental de informação. Eu te convido a fechar os teus olhos, a tomar respirações bem profundas e lentas, não ter pressa de sentir a tua respiração. E solta todo o ar. Solta tudo, de forma audível mesmo, tá? Para que teu campo entenda que tu tá liberando espaço para que tu possa ancorar em ti mesmo. Então vamos tomar mais 3 respirações bem profundas dessa forma, de forma bem audível. E soltar. E agora, vai tomando as tuas respirações de forma mais calma, sentindo o teu coração,
sentindo desde os teus pés, as solas dos teus pés, deixando a tua consciência interagir com as tuas pernas, sentindo as tuas panturrilhas, levando a tua consciência para os teus joelhos, deixando com que a informação ela suba pelas coxas, que interaja com a base da tua coluna. E agora tu vai sentindo vértebra por vértebra da tua lombar, da tua região torácica, sentindo o teu trapézio, os teus ombros, relaxando os teus ombros, soltando bem toda a tensão, sentindo a tua cervical, sentindo a tua nuca, sentindo agora a tua caixa craniana, as tuas orelhas, a tua boca, o teu nariz, os teus olhos. Agora relaxa os teus olhos, relaxa o teu senho, a tua testa, relaxa. Sinta até mesmo os cabelos, e se não tiver, o teu couro cabeludo. E agora vai te entregando para esse momento de sintonização e voltando toda a tua atenção, toda a tua respiração para o teu chakra básico. Vamos tomar uma respiração profunda novamente, sentindo o ar entrar e sair lentamente de nós. E agora preste atenção e sintonize com essas informações que estão adentrando o teu campo agora. Permita que o silêncio envolva todo o teu ser, todo o teu campo, toda a tua mente. A tua mente agora é o silêncio primordial universal. Sinta-se presente aqui e agora, nesse momento sagrado. Visualize agora que do centro da Terra pulsa um coração de fogo branco dourado. Ele pulsa. Ali é o plasma celi, é a força viva que conecta todas as formas à consciência solar. Do centro da Terra, filamentos de luz vão subindo agora em espiral e penetrando o teu chakra básico, tecendo fios luminosos que despertam a energia da vida em ti, te sintonizam com a energia da fonte criadora. Sinta esses filamentos agora dançando, girando, acendendo o fogo da base, a chama vermelha dourada do seu ser primordial. Respira. Deixe que a energia suba suavemente, purificando cada célula tua. Agora perceba esses filamentos se estendendo para fora do teu corpo. Vão subindo em direção ao Sol, o nosso grande transferidor de consciência divina. O Sol, ele sorri em forma de energia e através dele você se conecta a uma estrela específica, a Alcione, o Sol central das Pleiades. Sinta o brilho azul dourado de Alcione envolver todo o teu campo agora. Da luz de Alcione surge um novo fio, um novo filamento se conecta a ti, um raio de pura consciência que conduz até o coração galáctico, onde pulsa o ritmo do universo. Agora tu é conduzido a esse coração. Você é parte desse pulso de energia. Cada batida galáctica ecoa em seu coração agora. Agora, esse mesmo fio
o leva ainda mais longe, o leva além. Te conduz até o grande sol de Sírius A, onde é a fonte de sabedoria, a fonte da genética galáctica. Lá, o brilho é tão puro, tão intenso, que tudo é consciência, e você reconhece e sente: eu sou parte dessa luz. Permaneça assim por um instante nesse campo. Respire, inspire e expire a luz de Sírius. Deixe que a luz desça em cascata em volta de você, passando por Alcione, pelo sol do nosso sistema, até que chegue e se instale em seu chakra básico. E enfim, essa informação vá de encontro ao coração da Terra, e a corrente assim se completa. Terra, Sol, galáxia, em união ao Sol de Sírius, todos nós, em um único circuito de luz viva. Sinta-se agora sustentado, equilibrado, expandido. Tu é o ponto de consciência solar, emanando amor, sabedoria e unidade entre todos os reinos da criação da Terra. Os 4 elementos agora se sintonizam. Respire e sinta. Permita que o silêncio do éter envolva todo o teu ser. Leve a sua consciência ao coração do cosmos. Imagine o espaço infinito agora repleto de estrelas. Essas estrelas respiram como células em um grande corpo de luz. Você faz parte desse corpo de luz. No centro desse corpo estelar surge a 8ª galáctica, o Sol do espaço. Um Sol que não aquece, mas que unifica. Sinta a luz desse Sol envolver você agora, em todas as direções do teu ser. Ela vibra como um acorde perfeito, uma sinfonia cósmica que ressoa em teu coração. Respire e permita que essa 8ª galáctica una todas as partes de você agora. Perceba que as 8avas dimensionais se duplicam, criando muitos fractais conscienciais, refletindo-se em espelhos de luz multidimensionais. Você tem 16 corpos, cada um pulsando em uma nota, cada nota emitindo uma cor, e todos, agora, se fundem em um único só campo de consciência. Você é uma esfera radiante, um sol interno que contém todas as frequências. Respire, sinta-se expandir nesse fluxo. Torne-se um com o campo unificado do seu próprio ser. Agora, visualize um raio de luz branco azulado. Esse raio de luz vem de Sírius. É um sintonizador galáctico. Esse raio toca suavemente o seu chakra raiz. E a partir desse centro, a luz se faz. Ela desperta a energia da criação, a base da vida em seu corpo e no universo. Deixe essa luz subir, preenchendo todos os seus corpos unificados com o tempo de Sírius. O tempo de Sírius, o tempo do Sol siriano pulsa dentro de você agora. Um tempo sem relógios, sem passado, sem futuro. Um presente eterno de pura vibração. Sinta-se pulsando com o Sol de Sírius, com a 8ª galáctica, com o coração do espaço. Você é o som da luz,
a frequência viva do som do cosmos. Tudo em você agora canta, tudo em você agora respira, tudo é um. Permaneça assim alguns instantes em silêncio. Respire profundamente, inspire ainda mais dessa luz e expire toda a densidade que possa haver em teu campo agora. Sinta-se mergulhando em um campo de silêncio estrelado. O espaço ao seu redor se expande, como se você fosse flutuando no ventre do cosmos. Acima de você surge um brilho azul prateado. Ainda é Sirius A, o grande sol de sabedoria. Permita que a luz da sabedoria do sol de Sirius comece a descer em ondas suaves e luminosas, envolvendo todo o teu corpo com ternura. Essa luz toca o topo da sua cabeça, desce pelo seu pescoço, acessa seu peito, alcança o centro do seu coração. Sinta o calor sutil, a vibração viva deste sol. Agora, ela penetra as suas células de memória. Respire. Visualize essas células se acendendo como pequenas estrelas despertando no interior do seu ser. São lembranças antigas, saberes cósmicos, tempos esquecidos que agora voltam a pulsar. A luz de Sirius A reconstrói o seu tempo interior, reorganizando os ritmos de sua alma, o seu relógio biológico, como se um novo relógio de luz fosse se ajustando dentro de você. Agora, silenciosamente, sinta uma onda de comunicação nascer em seu coração. A telepatia cósmica começa a florescer, não com palavras, mas como sensações, cores, melodias. Você percebe que cada pensamento é um feixe de luz que viaja entre os corações e as estrelas. Esse fluxo é guiado pelo tempo do Sol de Sirius, um tempo vivo, luminoso, um tempo eterno. Respire nesse ritmo. Sinta-se sintonizar com o pulso siriano, que vibra em amor, sabedoria e unidade. Você é parte desse tempo. Você é a memória cósmica viva nesse instante de agora. Leve agora sua atenção para o chakra básico, no centro da base de sua coluna. Ali repousa a sua ligação com a terra, com a vida, com a força que sustenta todas as formas. Imagine, no silêncio do corpo, surgir um som do espaço, um som grave, profundo, como o pulsar de um sol distante. Esse som vibra dentro do seu chakra básico, abrindo portais invisíveis de luz rubi-dourada. Respire. Sinta a vibração atravessar o seu corpo, como ondas que se expandem a cada batimento cardíaco. Agora, visualize 52 filamentos luminosos girando ao redor do seu chakra básico, tecendo um campo magnético sagrado. Cada filamento brilha como uma nota do tempo cósmico e juntos eles formam um ritmo da harmonia universal. Inspire. E permita que a força do tempo harmônico entre em você por cada um destes filamentos. Sinta-se envolvido por esse movimento perfeito, onde tudo pulsa no compasso exato da criação.
O tempo não é pressa. O tempo é consciência. O tempo é a meditação da ordem cósmica, manifestando-se agora, aqui, dentro de você. Sinta esse tempo respirar em você, com cada célula, com cada átomo. Dança na sinfonia silenciosa do universo. Você é o corpo do tempo. Você é o som do espaço em forma humana. Permaneça alguns instantes nessa vibração. Respire. Sinta-se alinhado à ordem cósmica que tudo sustenta. Visualize agora o som de Sírius elevando-se sobre o horizonte estelar. De seu centro, fluem anéis dourados de luz que descem em direção à Terra, envolvendo você num campo radiante e pulsante. Esses anéis dourados tocam sua pele, atravessam seus corpos sutis e alcançam sua centelha divina e a chama imortal que vive dentro do seu coração. Respire, sinta essa centelha despertar, iluminando cada parte do seu ser. O seu campo se unifica à sabedoria cósmica universal agora. E agora, perceba um pulsar eletromagnético siriano vibrando em seu chakra básico. É um ritmo vivo, o batimento do sol de Sírius. Ele ativa o seu corpo de luz. Sinta. E permita que neste instante o ego se dissolva no ar, como névoa que retorna ao céu. Você transcende a matéria e se sintoniza com a luz branca da fonte criadora. Essa luz o conduz em espiral, até onde tudo é consciência pura. Permaneça nesse campo. Aqui, você não se identifica com nada, porque está identificado com o todo. O todo se manifesta através de você. Sinta-se expandir. Seus corpos vibram em coerência. Os nós de energias disfuncionais se desfazem um a um, suavemente, como fios de sombras transformados em pó de luz. Tudo o que não for de ordem cósmica cessa de vibrar agora. A sincronicidade é agora a sua verdade. Respire. Deixe que tudo o que for ilusão se transforme em luz consciente. A luz ilumina os seus escuros internos, trazendo sabedoria e clareza. Agora, leve a atenção à sua mente. Visualize-a como um oceano cristalino. Você a acessa, a reconhece e libera todos os elétrons duplos no coração de cristal do planeta. Sinta-se neutralizar o seu sistema bioeletromagnético, dissolvendo emaranhados antigos e profundos. Seu campo agora está puro, limpo, em sintonia com a mente planetária. A enxurrada de pensamentos se transforma numa cachoeira de luz cintilante. As águas mentais fluem em harmonia. Você e a Terra são um só. Você e a Terra são uma só mente. Vocês são a força viva do vazio criador. Respire. Sinta o silêncio do universo em seu interior. Sintonize sua mente à mente galáctica. Um grande campo de percepção se abre. Sua tela mental se ativa e a telepatia harmônica começa a conduzi-lo com suavidade. Unifique-se, perceba, transcenda. Unificamo-nos para perceber. Percebemos
com a intenção de transcender. Transcendemos para que possamos ser. E agora somos. Sinta a estabilidade emergir em seu centro. A coerência vibra em seu coração. Ela é a sua verdade. Com a frequência do fogo equilibrado, amplie a sua segurança interior. Deixe que todo medo de rejeição, toda dor antiga, se dissolva na chama dourada da consciência viva do fogo. Respire. Examine sua mente com amor. Permita que a luz ilumine os seus padrões inconscientes. Cada célula viva transforma a baixa vibração em liberação. Se alguma informação chegar, apenas acolha. Ela será anotada em sua consciência no momento certo. Na luz da fonte criadora, você está protegido para ser quem é. Você é a Terra, você é o Sol do Sistema Solar, você é o Cirno, você é o Sol de Sírius, você é o todo. Nós somos um, nós somos luz, nós somos a ordem cósmica em ação. Silencie o seu coração e permaneça nesse estado por alguns instantes, banhado pelo tempo solar de Sírius. Saudações.